Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa. E a liturgia de hoje nos fala da necessidade de se ter fé em Jesus ressuscitado. Na primeira leitura, é interessante que, não sei se vocês já prestaram atenção, mas sempre a primeira leitura, ela é retirada de um trecho do Antigo Testamento. Mas durante o tempo da Páscoa, a primeira leitura é também retirada do Novo Testamento e sempre dos Atos dos Apóstolos. Então podem prestar atenção que durante toda a Páscoa, a primeira leitura da missa dominical será uma leitura dos Atos dos Apóstolos, que mostram o nascimento e o crescimento da igreja como um dom pascal, um dom de Cristo ressuscitado. Pois bem, na primeira leitura de hoje, no capítulo 3, São Pedro aqui está mostrando que existe uma conexão entre Jesus e o Messias esperado. São Pedro está mostrando que Jesus Cristo, que morreu, ele cumpriu as Escrituras lá. Ele é Jesus Cristo, ele é o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Não é um outro Deus no sentido de que uma divindade que veio e que não correspondia em nada às expectativas de Israel. Israel que tinha a inteligência fechada e que não compreendeu que Jesus cumpria e realizava as Escrituras. Porque não basta, meus santos, conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer a luz da fé. Não basta ter um conhecimento material da Escritura, isto é, você lê a Escritura, você conhece o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, você conhece todos os profetas, os livros históricos, os sapienciais, você conhece os profetas maiores e os menores, você conhece tudo. Mas se for apenas um conhecimento acadêmico, ele não é ainda um conhecimento que abre o seu espírito a um conhecimento de Deus, a encontrar Cristo. Você encontra apenas personagens históricos. Pois bem, Israel, os judeus, os chefes judeus, conheciam as Escrituras, mas eles não viam ainda em Jesus, e principalmente em Jesus sofredor, a realização das promessas feitas a Israel. Então Pedro diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou Jesus, o servo sofredor. Vós, aí se dirige agora aos chefes judaicos, vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação de um assassino, vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Aqui quando São Pedro, ele diz, vós rejeitastes, vós matastes o autor da vida, vós preferistes um ladrão a Jesus, vós rejeitastes o santo e o justo. São Pedro, ele também se inclui. Ele sabe que ele também fez o mesmo. Ele sabe também que ele rejeitou o santo e o justo. Ele sabe que ele também matou o autor da vida com seus pecados. Isto é, a acusação de São Paulo é dura, de São Pedro. É dura, é firme, é quase cruel, mas ela é necessária para nos incitar o arrependimento. Meus irmãos, se nós não tivermos consciência da gravidade dos nossos pecados, se nós não tivermos uma consciência de fé, e isso nós precisamos pedir a Deus, né? Uma das graças que todos aqueles que se confessam precisam pedir a Deus, e todos nós nos confessamos, precisamos pedir a Deus a graça da contrição perfeita,
de um arrependimento perfeito pelos nossos pecados. Porque senão, nós pedimos perdão a Deus com a boca, com um tiquinho de arrependimento no coração, sempre sem levar em conta a gravidade das nossas faltas e dos nossos pecados. Pois bem, então São Pedro aqui, ele está mostrando a gravidade dos pecados, dizendo: vós rejeitastes o santo e o justo, vós entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, vós matastes o autor da vida, vós preferistes um ladrão. Isto é, está aqui se referindo a Barrabás. Mas não é isso que acontece quando você prefere a sua vontade, quando você se prefere a si mesmo. Todas as vezes que nós escolhemos a nossa vontade e renunciamos à vontade de Deus, todas as vezes que nós pecamos, se realiza na nossa vida essa escolha terrível de Israel, que preferiu Barrabás, um ladrão e assassino, a Jesus. E nós preferimos os conselhos daquele que é do diabo, que é o mentiroso e o homicida desde o princípio, e renunciamos à vontade de nosso Senhor. Mas, ao mesmo tempo, vendo a radicalidade com que São Pedro mostra o pecado de Israel, São Pedro não se apresenta aqui amargurado, desesperado. Por quê? Porque São Pedro, ele experimentou a doçura do perdão de nosso Senhor. Meus irmãos, quando eu digo aqui que nós precisamos ter consciência da gravidade dos nossos pecados, não é para que nós fiquemos deprimidos, não é para que nós fiquemos entristecidos, azedos, desesperados, não, mas para que nós tenhamos a condição necessária para experimentar a doçura do perdão de Deus, para que vejamos como Ele é bom. Apesar de toda a minha maldade, apesar de todo o meu pecado, apesar de toda a insistência no pecado, porque se você olhar para a sua vida, de muitos aqui, você verá, infelizmente, que existe uma insistência no pecado. Isto é, você não peca somente por ignorância, isto é, eu não sabia que isso era errado. Você sabia, e até mesmo saber que aquilo é pecado é condição para que seja pecado, para que seja aplicado como pecado a você. Você sabia. E não é que você fez e não voltou a fazer. Infelizmente, não poucas vezes, você repetiu, você voltou a fazer novamente. E nosso Senhor, Ele é generoso no perdão. São Pedro diz: Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que todos os vossos pecados sejam perdoados. Isto que São Pedro disse aos fariseus, aos saduceus, aos judeus que lhe ouviam, ele diz a todos nós: se nós nos arrependermos dos nossos pecados, sejam eles quais forem, sejam eles quantos forem, sejam eles quão terríveis forem, se você se arrepender dos seus pecados, você tem certeza de que você obterá o perdão. Por quê? Porque Deus é misericordioso, porque Deus é generoso no perdão. Imagine, São Pedro estava dizendo isso àqueles que gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Aqueles que pediram a libertação de Barrabás, aqueles que cuspiam em Jesus enquanto ele carregava a cruz, aqueles que bateram em Jesus e que escarneciam dele enquanto ele, ensanguentado, fazia a sua via sacra. Então São Pedro está falando para essas pessoas, e São Pedro diz: se vocês se arrependerem, saibam, vocês terão seus pecados perdoados. É o mesmo o que São João fala na primeira leitura de hoje, na segunda leitura de hoje, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis, isto é, não pequem, fujam do pecado. Mas, se infelizmente, se alguém pecar,
temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo. Pecamos, e quando pecamos, crucificamos Jesus. Quando pecamos, matamos o autor da vida. Quando pecamos, flagelamos o corpo de nosso Senhor. Mas, se você se arrepender, saiba, você tem diante de Deus um defensor. Imagine aqui, meus santos, o poder da defesa de nosso Senhor. Imagine se esse simples exemplo: 2 filhos em casa, o filho mais velho manifesta-se maldoso, dá um tapa no irmão, ou come a sobremesa dele. Isso aqui é bom, quando tem irmãos, né? Então os pais fazem a sobremesa e dizem: olha, uma é sua e outra é dele. E aí o irmão mais goloso come as duas. E a mãe ou o pai ficam enraivecidos, porque isso foi injusto. Eu disse que uma era sua e a outra era dele. E aquele irmão que teve a sobremesa comida diz: não, mãe, deixa para lá. Ele estava com mais fome do que eu. Eu não me importo. Ora, essa intercessão do irmão que sofreu a injustiça, ela é poderosa. O pai vê a bondade daquele filho e perdoa a do outro, porque foi uma intercessão de quem sofreu a injustiça. É o que São João está dizendo. Nós temos diante de Deus um grande defensor. Nós podemos confiar na misericórdia de nosso Senhor. Nós podemos nos aproximar dele com confiança na sua misericórdia. E exatamente isso, este tema da bondade do coração de nosso Deus, que nós vemos como continuidade no Evangelho de hoje. Vejam aqui a condescendência, a bondade, a pedagógica bondade de nosso Senhor. Diz aqui, o Evangelho, ele cita ainda, ele narra o primeiro dia. Nós estamos aqui não mais na manhã, mas estamos aqui já à noite. Mas é o primeiro dia, o dia da ressurreição. Jesus Cristo já havia aparecido às mulheres, já havia aparecido a Maria Madalena e disse: vai lá dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei. Jesus Cristo apareceu à tardezinha, Evangelho de domingo passado, aos discípulos de Emaús e disse: vai lá e avisa aos meus irmãos que eu ressuscitei. Então aqui é esta continuidade. Diz que os 2 discípulos, os discípulos de Emaús, contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Isto é, eles estavam narrando: nós encontramos nosso Senhor nesse instante. Nós estávamos lá em casa, íamos passar a noite lá, e Jesus Cristo passou a noite conosco, partiu o pão e nós o reconhecemos. Estavam dizendo isso, Jesus Cristo apareceu. E o que foi que Jesus Cristo disse? A paz esteja convosco. Que bondade, meus irmãos. Por quê? Porque Jesus Cristo aparece aos apóstolos que o haviam traído, aos apóstolos que o haviam abandonado, aos apóstolos que preferiram a si mesmos a Jesus, aos apóstolos que foram infiéis. E Jesus Cristo aparece dizendo: fiquem em paz, a paz esteja convosco. Eu não vim para condenar, eu não vim para condenar ninguém, a paz esteja convosco. Eu não vim para condenar ninguém, a paz esteja convosco. Vocês percebem aqui a bondade de nosso Senhor, que acalma o coração dos apóstolos. Imagine aqui um casal, imagine este fato tão infeliz de a esposa que trai o marido descobre, e a esposa volta para casa para se encontrar com o marido. E quando ela chega, ou então o contrário, o marido, a esposa que traiu, o marido chega em casa, vai se encontrar com ela, e o marido, quando chega, diz: fique em paz, eu não vou fazer nenhuma desgraça, vamos conversar.
Isso já acalma o coração, porque ele veio com bondade. Imagine alguém que lhe fez mal, que traiu você, que traiu a sua confiança, alguém que prejudicou a sua vida financeira, alguém que prejudicou a sua saúde, que colocou um veneno na sua comida e você teve um derrame e ficou com o lado direito paralisado. Mas que coisa horrível. Ora, se aquela pessoa que fez isso, que vai se encontrar com aquela pessoa doente, que a quem ele causou mal, ele vai com medo, porque a consciência é pesada. Eu causei uma desgraça para aquela pessoa. E quando você com ela se encontra, ela diz: fique em paz, eu já perdoei você. Imagine, foi isso que nosso Senhor fez. A paz esteja convosco. Jesus Cristo queria ser amigo deles. Imagine aqui, meus irmãos, aqueles que haviam traído Jesus, aqueles que haviam negado Jesus, aqueles que haviam abandonado Jesus. Jesus queria ser amigo deles. E eles tinham o que para oferecer a Jesus? Nada. Eles não tinham nada de bom, muito pelo contrário. Mas Jesus é bom, e Jesus quer ofertar o seu amor misericordioso. E como não pode existir um relacionamento com Deus sem fé, São Paulo diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Como não pode haver amizade com Deus sem fé, Jesus Cristo quer que os apóstolos tenham fé nele ressuscitado. Então vocês vão ver aqui a paciência e a pedagogia de nosso Senhor, que vai fazendo os apóstolos crescerem de fé em fé. Diz então, Jesus Cristo aparece no meio deles, diz: a paz esteja convosco. Versículo 37. Eles ficaram tão assustados e cheios de medo, que pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Isto é, não apenas vejam, mas toquem. Podem tocar, façam a experiência, vocês terão certeza de que não sou um fantasma, de que não sou um espírito, sou eu mesmo, ressuscitado. O meu corpo está aqui, olha as chagas, olha o lado transpassado, pode tocar. E diz que, dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Imagine aqui, meus santos, nosso Senhor deu aquele sinal, ofereceu aquela graça, mas eles estavam tão fechados em si mesmos, que não se abriram à graça recebida. Aqui, meus irmãos, nós podemos fazer uma aplicação na nossa vida. Quantas vezes nosso Senhor nos concede uma graça? José, Antônio, Carlos, Francisco, Márcia, Fernanda, Jesuína, o nome que for. Jesus Cristo concede a você uma graça para que você corresponda à graça recebida e creia. E quantas vezes, se você parar, se você hoje fizer um exame de consciência e pensar: quantas graças tem Deus me oferecido? Faça essa experiência de você pensar o quanto Deus tem sido bom com você, concedendo a você tantas graças, graças que já deveriam ter sido suficientes para você ter abraçado a Deus com mais generosidade e decisão. Graças que Deus já lhe concedeu e que você já deveria estar correspondendo com a vida de maior santidade, mas que você continua ainda preso e amarrado às suas coisas, às suas loucuras, às suas vontades, às suas paixões. Foi exatamente isso o que aconteceu aos apóstolos. Jesus Cristo se manifesta ressuscitado, diz: podem me ver, podem tocar, mas eles continuam ainda presos com a dor de consciência, porque eles traíram o Senhor, com um medo de que deve ser um fantasma, com aquelas experiências tristes que eles haviam tido na sexta-feira. Quer dizer, tudo aquilo estava um turbilhão no coração deles, e eles não se abrem ainda à fé. Jesus Cristo então dá mais um passo. Tem alguma coisa para comer? Deram a ele um pedaço de peixe, e ele come. Ele não precisava comer, mas ele quer deixar claro
que Ele está vivo, ressuscitado. Porque se eles ainda duvidaram ao ver e tocar um fantasma comendo um pedaço de peixe na frente deles, não é possível. Eles vão acreditar. Então Jesus Cristo dá mais este passo. Generosamente Ele quer que os apóstolos creiam. Ele quer que os apóstolos tenham uma fé verdadeira. O Senhor quer que nós nele creiamos também. Isto que se refere aos apóstolos, também se refere a nós. De modo que nós também podemos, movidos por uma santa ousadia e confiança, dizer: Senhor, me dá mais uma graça. Me dá mais uma graça para que eu creia. Senhor, me ajuda novamente, me estende novamente a mão. O problema é que você às vezes não quer pedir mais uma graça. O problema é que você às vezes não quer pedir a nosso Senhor que Ele lhe estenda a mão. Você já se deu por vencido. Você já se entregou aos seus dramas interiores, às suas paixões. Você já se entregou ao pecado e não vê mais solução. Quando você deveria dizer: não, em Deus eu posso sempre esperar. Esperarei no Senhor. Vou pedir novamente a sua ajuda. Vou pedir novamente a sua graça. Vou pedir que Ele novamente me estenda a mão, para que eu creia nele de verdade, para que eu o ame de verdade. E não tenha dúvida, meus santos, que nosso Senhor, misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Peça ao nosso Senhor: Senhor, eu quero crer em Ti. Eu quero uma fé. Entenda, quando aqui eu falo, meus santos, de você pedir a Deus: Senhor, eu quero crer em Ti, eu não estou dizendo a você: olha, peça, diga assim: Jesus, eu quero acreditar no Senhor. Não é apenas isso. O que eu estou dizendo a você, que você deve ser ousado por uma santa ousadia em que espera tudo de Deus. Estou dizendo: peça a Deus a graça de você crer na ressurreição, à maneira dos apóstolos, que depois que creram, abandonaram tudo, e estavam dispostos até mesmo a aceitar a morte, mas não negar Jesus. De crer em Jesus como uma Santa Teresinha, de crer em Jesus como uma Santa Rita, de crer em Jesus como os mártires. Sabe aqueles santos que você olha, que quando você lê a história, quando você ouve a história, você diz: misericórdia, meu Deus, que santo, que santa, que fé é aquela? Pois bem, é esta fé que eu estou dizendo: peça, porque Deus, Ele pode nos dar tudo, desde que nós lhe supliquemos. Então não fique você preso nas suas paixões, mas abra-se, vendo esse exemplo de generosidade e bondade de nosso Senhor, abra-se a esta fé e diga: meu Deus, eu quero crer também. Eu quero, Senhor, ter uma fé decidida. Eu sei que a Tua vontade é que eu creia, porque se o Senhor deu fé, se o Senhor fez com que os apóstolos tivessem fé, é para que nós tivéssemos fé também, porque logo no final Jesus diz: vós sereis testemunhas de tudo isso. E em outras passagens: vós ireis pelo mundo pregando o Evangelho, ide por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Então Jesus fez isso com eles para que nós tivéssemos fé. Então é maravilhoso quando a gente sabe que o que está pedindo, Deus quer nos dar. Deus quer que nós tenhamos uma fé viva, uma fé que transforme a nossa vida, uma fé que nos abra a um amor generoso, como aqueles que nele creram, amaram. Aqueles que amaram a Deus generosamente é porque tiveram uma fé funda, profunda, viva e eficaz. Uma fé em Jesus ressuscitado. Suplique hoje, não vá embora hoje de maneira nenhuma sem pedir a Deus esta graça. Mesmo que você diga: mas padre, mas eu já pedi e Deus já me deu tantas vezes, tantas graças, e eu desperdicei. Jesus conhece você, meu santo. Diga isso a Ele, porque isso é bom para que você experimente a sua pequenez e a sua miséria. Mas saiba, Ele conhece você. Ele sabe de que barro você é feito. Ele fez isso tantas vezes com Pedro. Foi uma,
duas, e iria tantas vezes quantas fossem necessárias para ganhar o coração dele. Ele fez isso com Paulo, que fez tantas maldades aos cristãos, e Jesus foi misericordiosamente a ele e disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que fazes isso? Com que amor e misericórdia nosso Senhor ganhou o coração dele. Nosso Senhor fez isso a Francisco, Nosso Senhor fez isso a Agostinho, Nosso Senhor fez isso a Santo Inácio de Loyola, Nosso Senhor fez isso com tantos santos que no início de suas vidas não tinham uma vida santa, mas pecadora, e uma vida de insistência no pecado. São Francisco, Santo Agostinho, Santo Inácio, ora, confiando. Então você olha para isso e diz: ele é bom de verdade. E se você olhar com mais acuidade para a sua vida, você verá que ele tem sido assim também com você. Então renove a sua confiança. Não saia hoje dessa igreja sem fazer esta súplica. E para você que vai comungar, melhor ainda, quando receber Jesus e voltar para o seu banco em silêncio, de ali com ele fisicamente presente no seu corpo e na sua alma, dizer: Jesus, me ajuda. Eu quero ter uma fé que me abra à generosidade. Eu quero ter uma fé que me abra ao amor a Ti. Se você rezar só essas palavrinhas: Senhor, eu quero ter uma fé que me abra à generosidade, que me abra a um amor generoso para contigo, não tenha dúvida que, se você for perseverante na súplica, mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, você alcançará esta graça que Deus quer conceder a todos nós, que nós o amemos e que o amemos com generosidade, porque foi assim que Jesus nos amou a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.